Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver exercícios sobre a circunferência, dando continuidade à nossa lista de exercícios. Então, exercício 17, determina as coordenadas do ponto de intersecção entre as circunferências dadas por x menos 3 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 16 e x menos 10 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 9. Bom, eu tenho a equação das duas circunferências e quero o ponto de intersecção. Então, basta resolver o sistema formado pelas duas equações. Barbadinha. E notem que aqui não precisa desenvolver tudo. Veja que eu tenho dois termos comuns aqui, que é y menos 2 ao quadrado. Então, se a gente subtrair as duas equações, esses dois termos vão se anular, um menos o outro. Então, vai ficar com x menos 3 ao quadrado menos x menos 10 ao quadrado igual 16 menos 9 igual a 7. Aí nós temos uma equação com uma incógnita só. E daqui vamos achar o valor do x e depois substituir numa das equações para achar o y. Aí nós temos as coordenadas do ponto. Barbadinha. Então, desenvolvendo aqui, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo e mais o quadrado do segundo. Menos, com esse menos eu vou deixar entre parênteses o desenvolvimento para trocar o sinal depois. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, vai dar 20x, e o quadrado do segundo, igual a 7. Aí, trocando o sinal dos termos dentro de parênteses, igualando a zero já, fica x2 menos 6x mais 9, aqui fica menos x2, mais 20x, menos 100 menos 7 igual a zero. E reduzindo os termos, veja que x2 menos x2 vai anular, vai sobrar menos 6x mais 20, 14x, 9 menos 7 é 2, 2 menos 100 dá menos 98, igual a zero. E 14x é 98 e x 98 dividido por 14, que é 7. Barbadinha. Tá? Veja que achamos só um valor para o x. Tá? Então agora vamos achar o y. Pega uma das equações, peguei a primeira, substitui o x ali por 7. Então fica 7 menos 3 ao quadrado, mais y menos 2 ao quadrado, igual a 16. 7 menos 3 é 4 ao quadrado dá 16, mais y menos 2 ao quadrado é igual a 16. Y menos 2 ao quadrado é 16 menos 16. Y menos 2 ao quadrado é zero. Então, se y menos 2 ao quadrado é zero, y menos 2 vai ser a raiz de zero, que é zero. Então, fica y menos 2 igual a zero, ou seja, y igual a 2. Tá? Então, achamos só um par ordenado, que é o par 7, 2. Então, só tem um ponto de intersecção. Tá? Significa que as circunferências são tangentes, uma em relação à outra. Barbadinha. Vamos ao exercício 18. A reta R, 3x menos 4y mais 12 igual a zero, é tangente à circunferência de centro no ponto 7, 2. Determina a equação geral da circunferência. Então, para achar a equação da circunferência, eu preciso do centro e do raio. O centro a gente tem, falta o raio. Tá? E como essa reta é tangente à circunferência, o raio vai ser a distância do centro até a reta. Barbadinha. Tá? Então, o raio é a distância do centro à reta R aqui. Tá? Esse aqui é R de raio, esse aqui é o R da reta. Tá? Então, aplicando a forma da distância, barbadinha. Tá? Então, o A, B e C aqui são da reta, A, B e C aqui, então 13 vezes x do centro ali, que é 7, menos 4 vezes 2, que é o y do centro, mais 12. E raiz de 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado, que são os coeficientes aqui. Barbadinha. Então, 3 vezes 7, 21, menos 4 vezes 2 dá menos 8, mais 12. 3 ao quadrado, 9, menos 4 ao quadrado, 16. Tá? E resolvendo aqui, 21 menos 8, dá 13, mais 12 dá 25, módulo de 25. E aqui raiz de 25. Módulo de 25 é 25 e raiz de 25 é 5. E o raio é igual a 5. Barbadinha. E agora que a gente tem o raio e tem o centro, aplica aqui a fórmula da equação da circunferência. Então fica x menos 7 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, 7 e 2 é o centro, igual ao raio ao quadrado, que é 5 ao quadrado. Tá? Então, desenvolvendo os produtos notáveis, quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, e mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, e mais o quadrado do segundo. E menos 25 igual a zero. Tá? Então, reduzindo os termos e organizando, nós temos x2 mais y2, menos 14x, menos 4y, 49 mais 4 vai dar 53, menos 25 vai dar 28, igual a zero.
Então, essa é a equação da circunferência. Barbadinha. Tá? Vamos à questão 19. Ó. Determina as equações das retas que passam pelo ponto P menos 2, 5 e que são tangentes à circunferência de equação x2 mais y2 mais 2x mais 4y menos 20 igual a zero. Então, esse problema aqui é igual a um problema que a gente já fez nas nossas listas aqui. Ó. Aparece de novo aqui para a gente reforçar. Então, o que eu quero? Ó? Eu quero as equações das retas que passam por esse ponto e são tangentes a essa circunferência. Tá? Então, as retas estão passando por esse ponto. O que eu preciso é o coeficiente angular das retas. Se eu tenho o coeficiente angular, né, e tenho o ponto, eu consigo achar as equações das retas. Né? E como as retas são tangentes, né, a essa circunferência, então isso significa que o raio da circunferência é a distância do centro até as retas. Né? Então, vou achar o centro e o raio dessa circunferência. O centro é menos 1, menos 2 e o raio é igual a 5. Veja que agora eu não estou aqui agrupando x, agrupando y, separando para achar o centro e o raio. Eu já estou fazendo direto. Tá? Eu deixo para vocês pensarem em fazer isso aqui. Tá? Então, olhem nos nossos vídeos ali, né? Os outros exercícios, como é que a gente fez para achar o centro e o raio. Tá? Então, é uma provocação aqui para vocês fazerem. Tá? Então, eu tenho o centro e o raio da circunferência. Agora, vamos achar a equação da reta que passa por um ponto, tá? Onde só falta o coeficiente angular. Ó. Essa aqui é a fórmula da equação da reta por um ponto. Então, vamos substituir o menos 2 e o 5 aqui no xp e yp. Ó. Então, fica y menos 5, ó, que é o y, m, que multiplica x, menos o menos 2, x mais 2. Vamos transformar isso aqui na forma geral. Então, vamos eliminar o parênteses ali, ó, fica y menos 5 igual m vezes x da mx, e m vezes 2, 2m. E igualando a zero, fica mx menos y mais 2m mais 5. Tá? O que eu fiz? Ó? Eu subtraí y dos dois lados, né? Daí cancelou esse y e ficou menos y lá. E somei 5. Cancelou 5 e ficou mais 5. Tá? Então eu tenho aqui a reta na forma geral. Tá? Vejo que na forma geral eu tenho ax mais by mais c. O a é o m, o b é o menos 1 e o c é todo 2m mais 5. Tá? E agora eu vou aplicar a forma da distância de um ponto à reta, tá? Porque o raio da circunferência é a distância, né, do centro, né, à reta, porque a reta é tangente. Né? Então, a distância do centro à reta é o raio. Tá? Então, aplicando a fórmula da distância do ponto à reta é igual a R. Tá? Então, vamos substituir. Ó, tá? Vejo A, B e C, eu vou tirar aqui da reta. Ó. M, aqui, ó, M vezes o x do centro, que é menos 1, menos o menos 2, não, aqui menos o y, ó, que é menos 2, mais o c, que é 2m mais 5, aqui, ó, termo independente. E raiz de m2 mais menos 1 ao quadrado, ó, que é o m aqui e o menos 1. Tá? Aí fazendo os produtos ali, m vezes menos 1 é menos m, menos e menos 2 dá mais 2, e 2m mais 5. E aqui fica m2 mais 1 igual a 5. Aqui dá para reduzir termos, ó, menos m mais 2m dá m, 2 mais 5 dá 7. Tá? E ali fica a raiz de m2 mais 1 igual a 5. Tá? E agora vamos elevar ao quadrado os dois lados. Ó. Tá? Toda essa fração aqui ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, que é 25. Tá? E aqui vamos elevar ao quadrado o numerador e o denominador. M módulo de m mais 7 ao quadrado é o produto notável. Vamos desenvolver lá. Ó. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo e mais o quadrado do segundo. E a raiz de m2 mais 1 ao quadrado vai cancelar o radical, fica m2 mais 1 igual a 25. Aí vamos fazer produto dos meios extremos, né? m2 mais 1 vezes 25, ó, 25 multiplica os dois, então fica 25m2 mais 25. E uma vezes m2 mais 14m mais 49, fica m2 mais 14m mais 49. Então nós temos uma equação do segundo grau. Ó. Vamos igualar a zero. Tá? Então fica 25m2 mais 25 menos m2 menos 14m menos 49 igual a zero. Reduzindo os termos, ó, 25m2 menos m2 dá 24m2 menos 14m e 25 menos 49 dá menos 24. Aqui dá para dividir tudo por 2, então vai ficar 12m2 menos 7m menos 12 igual a zero. E agora vamos aplicar a fórmula resolutiva da equação do segundo grau, mais conhecida como
forma de Bhaskara, né? Barbadinha. Então, a m vai ser menos b, fica menos, dá mais 7, mais ou menos b ao quadrado, menos 7 ao quadrado é 49, menos 4ac, menos 4 vezes 12 vezes menos 12. 12 vezes menos 12 dá menos 144, vezes menos 4 dá mais 576. E 2a, 2 vezes 12 é 24. E somando aqui, fica 7 mais ou menos raiz de 49 mais 576. 49 mais 576 é 625. E a raiz de 625 é 25, né? Já foi feito direto sobre 24. E aqui nós vamos tirar os dois valores do m. Ó. O m', 7 mais 25, né? Que é 32 sobre 24. Né? Simplificando aqui por 8, 32 por 8 dá 4. E 24 por 8 dá 3. E o m duas linhas, 7 menos 25 dá menos 18 sobre 24. Dá para simplificar aqui por 6, né, que vai dar menos 3 quartos. Então, nós temos dois valores para o m. Né? Claro, nós temos duas retas tangentes, né, que eu tenho um ponto fora da circunferência, por esse ponto vão passar duas retas que vão ser tangentes à circunferência. Tá? Então, agora eu vou substituir cada m desse aqui na reta, ó, na equação da reta. Então, se o m é igual a 4 terços, ó, substituindo, fica 4 terços de x menos y mais 2 vezes 4 terços mais 5 igual a 0. Tá? Então, tirando o mínimo aqui, tá? 3 por 3 dá 1, vezes 4x dá 4x. 3 dividido por 1 aqui embaixo é 3, vezes y dá 3y. 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 2 vezes 4 aqui dá 8. 3 dividido por 1 aqui 3, vezes 5 dá 15. 3 dividido por 1 aqui embaixo é 3, vezes 0 dá 0. Tá? E aqui, reduzindo os termos, o 3 vai eliminar, né? Fica 4x menos 3y e mais 23 igual a 0. Então, essa é uma das retas tangentes. Agora, vamos substituir, né, o menos 3 quartos na mesma equação. Então, fica ó, menos 3 quartos de x, ó, menos y, mais 2 vezes ó, menos 3 quartos mais 5. Tá? Tirando o mínimo aqui, que é 4. 4 dividido por 4 dá 1, a vezes menos 3x, fica menos 3x. 4 dividido por 1 dá 4. 4 vezes menos y dá menos 4y. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes menos 3m. Menos 3 vai dar menos 6. E 4 por 1 dá 4 vezes 5, 20. Igual a 0. E vou eliminar o 4. E agora vamos reduzir os termos aqui. Veja que eu já vou trocar o sinal, ó, tá? Só para deixar o coeficiente do x positivo. Ó. Então vai ficar ó, mais 3x, mais 4y, 20 menos 6 dá 14. Trocando o sinal fica menos 14 igual a 0. Que é a equação da outra reta tangente. Tá? Barbadinha. Tá? Vamos para o exercício 20. Ó. Determina a equação da circunferência de raio 2 com centro no sentido positivo do eixo das abscissas e tangente externamente à circunferência x2 mais y2 igual a 1 no ponto P10. Tá? Então, esse exercício aqui a gente pode resolver só fazendo o esboço do gráfico. Ó. Tá? Barbadinha, ó. Veja, eu quero a equação da circunferência que tem raio 2, que tem centro no sentido positivo do eixo das abscissas. Tá? Então, o centro está no eixo das abscissas e é tangente externamente à circunferência x2 mais y2 igual a 1 no ponto 1, 0. Então, essa circunferência aqui, x2 mais y2 igual a 1, é uma circunferência que tem centro na origem e tem raio 1. Ó. Tá? Ó, é essa aqui, ó. Ela tem centro aqui na origem, nesse ponto A, tá? E tem raio 1. Tá? E o que eu quero? Eu quero a equação da circunferência de raio 2, que tem centro no sentido positivo do eixo das abscissas, que tem centro aqui no eixo x, tá? E tangente externamente a essa circunferência que está indicada aqui no ponto P10, que é esse ponto P aqui. Ó. Tá? Então, eu quero uma circunferência que passa aqui, ó, tem centro aqui, e raio 2. Ora, para ter raio 2, ó, então, e é tangente a esse ponto, a circunferência vai passar aqui, ó. Tá? Então, raio 2, ó, 1, 2. Então, ela tem centro aqui no 3. Ó. Tá? Então, se ela tem raio 2, ela vai ter centro aqui no ponto 3, 0. Ó. Tá? Então, vai ser essa circunferência aqui. Tá? Barbadinha. Tá? Tangente aqui no ponto. Tá? Então, o centro é o 3, 0. Tá? E agora, aplique a equação da circunferência para achar a equação dessa circunferência. Ó. Barbadinha. Então, só pelo esboço do gráfico, né, eu tiro aqui
os dados para achar a equação da circunferência. Tá? Então, fica x menos 3 ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 2 ao quadrado. x2, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui y menos 0 dá y ao quadrado, y2 menos 4 igual a 0. E organizando aqui fica x2 mais y2 menos 6x e 9 menos 4 igual a 5, mais 5 igual a 0. Barbadinha. Tá? Vamos ao exercício 21. Para que valores de m, a equação x2 mais y2 mais 4x menos 2y mais 8 menos 2m igual a 0 representa uma circunferência. Tá? Então, eu quero saber qual vai ser o valor desse m, né? Que valores deve ter o m aqui para que toda essa expressão represente a equação de uma circunferência. Então, para resolver esse exercício, nós vamos fazer aquele esquema, né, de achar o centro e o raio. Tá? Então, vamos separar, ó, agrupar o x e o y, ó, x2 mais 4x, y2 menos 2y, tá? E o termo independente, ó, que não tem variável, é 8 menos 2m. Isso aqui vai para o segundo membro, vai ficar mais 2m menos 8, que são os termos independentes. Tá? Então, aqui, ó, vamos ver qual é o produto notável aqui. Tá? Eu tenho do tipo x menos a ao quadrado, então 2 vezes x vezes a é igual ao 4x. Ou seja, 2a é 4, então a é igual a 2. Então aqui é do tipo x mais, ó, mais 2 ao quadrado. Então o quadrado do 2 é 4 e a gente soma 4 ali. Barbadinha. Agora fazendo o mesmo processo aqui, ó, tá? Eu tenho 2 vezes y vezes b é igual ao 2y ali. Cancelo y, 2b é 2 e b é igual a 1. Então eu tenho y, como ali é menos, ó, menos 1 ao quadrado. E o quadrado do segundo aqui é 1 e somo 1 ali. Tá? E veja que aqui vai ficar 2m menos 8 mais 5 aqui dá menos 3. Tá? Então isso aqui é uma circunferência que possui centro no menos 2 e no 1, e o raio é dado por essa expressão aqui. Ó. Tá? Então qual deve ser o valor do m, tá, para que seja a equação da circunferência? Né? Então o que deve acontecer? Ó? Não existe raio negativo, e o raio também não pode ser zero. Porque se o raio for zero, eu tenho um ponto, daí não é circunferência. Então, essa expressão que está lá à direita aqui, que vai representar o raio ao quadrado aqui, isso aqui tem que ser maior que zero. Tá? Então, o 2m menos 3 tem que ser maior que zero. Ou seja, 2m maior que 3, o m tem que ser maior que 3 meios. Tá? Então, para que essa equação represente uma circunferência, o m tem que ser maior que 3 meios. Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe um like e deixe seu comentário. Na próxima aula nós vamos continuar com a nossa lista de exercícios.